Fala galera, beleza? Aqui é o professor Leonardo Nascimento. Eu quero falar para vocês hoje que o tema, né, do vídeo de hoje, o tema vai ser Copa do Mundo. Então, assim, Copa do Mundo, o que que a gente começa a ver? A gente começa a ver brilhantes performances de jogadores, habilidades diferenciadas, passes tremendos, que coloca todos os outros que estão em campo em uma situação que todo mundo está olhando para um lado, ele toca para o outro. O que que acontece com isso? Isso são habilidades motoras, habilidades de tomada de decisão que são feitas a partir da organização cerebral. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês dois estudos. Um deles avaliou o funcionamento do cérebro do Neymar e o outro avaliou o funcionamento do cérebro do Messi. Então, em tempos de Copa do Mundo, você vai fazer o seguinte agora: você vai curtir esse vídeo, vai ativar as notificações, vai enviar esse vídeo para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que gosta de futebol, que é fisioterapeuta, que é educador físico ou que trabalha com movimento. Para quê? Para entender qual que é a interferência do nosso cérebro e do treinamento cerebral na nossa coordenação motora e na nossa tomada de decisão. Então, vou compartilhar com vocês aqui esses dois estudos que foram muito interessantes. Primeiro estudo está aqui, ó. O primeiro estudo é esse aqui, tá? Que está aí na sua tela. Então ele fala o seguinte, publicado nessa Chronobiology International, tá? O The Journal of Biological and Medical Rhythm Research. E ele fala o seguinte: Can Lionel Messi's brain slow down time passing? Então a pergunta que ele está fazendo aqui é uma das conclusões que ele faz, né? É que assim, o cérebro do Lionel Messi pode ficar em câmera lenta quando ele tá fazendo um passe? Então, o que que eles fizeram de hipótese aqui no estudo? Então, aqui eles falaram o seguinte: o Lionel Messi, na época do estudo, era eleito pela quinta vez o melhor jogador do mundo de futebol. E aí eles falam o seguinte: quais são as teorias que mostram, né, que explicam para a gente o funcionamento do cérebro dele? Então, teve antigamente um aumento do interesse de uma análise neurofisiológica da parte não linear e dos sistemas caóticos ao longo dos anos. Então, o que que é essa parte do nosso cérebro? É a parte do cérebro que faz a tomada de decisão. Então, esses sistemas cerebrais, eles fazem com que a gente tome uma decisão o mais rápido possível, ou tome uma decisão. Então, eles pesam a tomada de decisão com esses sistemas. A câmera lenta, né, o slowing down, né, esses sistemas funcionarem mais devagar no tempo, acontece é, multiplamente por vários subitens. Então, não é uma coisa só que faz o nosso sistema cerebral funcionar de forma mais lenta. São vários outros sistemas que fazem com que o nosso cérebro funcione de uma forma mais lenta. Isso é considerado um tipo de escalonamento de função. Então, de acordo com a decisão, o nosso cérebro escalona mais áreas ou menos áreas para tomar aquela decisão. Decisões mais complexas, eu tenho mais áreas envolvidas. Decisões mais simples, eu tenho menos áreas envolvidas. No entanto, a geometria da trajetória, da trajetória desse sistema não modifica. O tempo necessário para passar vai diminuir ou aumentar quando a gente tiver um estímulo diferente. Então, isso acontece de forma automática. O sistema que deixa o cérebro mais lento no tempo pode não ser necessário a nível neuronal. Então, não é necessariamente acontece especificamente dessa forma a nível neuronal. E aí a genialidade do cara. A genialidade do cara que nessa época era 5 vezes campeão do mundo. Eles falam o seguinte, que o Messi simplesmente automatizou esses sistemas de habilidades motoras avançadas mais do que outros jogadores. E isso faz com que ele tenha uma área livre da capacidade cognitiva, e o efeito pode ser fazer com que ele se mova de forma mais lentamente. Então, o cérebro dele, na tomada de decisão rápida, funciona de forma mais lenta, como se ele estivesse assistindo um jogo em câmera lenta. E isso, ele tem mais tempo para pensar, perceber e tomar a decisão. Então, o que é o grande diferencial do funcionamento cerebral para o Messi do seu cérebro na pelada que não consegue dar um passe certo? Ele enxerga as coisas em câmera lenta, ele faz uma decodificação cerebral diferente daquela tomada de decisão. Então, tem alguns trabalhos
de estrutura no tempo fisiológico, de tempo de percepção e de tempo presente na literatura da neurociência que justifica essa tomada de decisão do Messi. E os sistemas sensoriais também são necessários para trabalhar de forma mais rápida para dar o suporte para essa decisão para essa tomada de decisão. Mais sistemas, mais atividade motora deve ser, na essência, dar ao Messi uma larga capacidade de tomada de decisão no sistema de processamento, respondendo nos eventos que estão no radar dele. Então, o que basicamente acontece com o nosso querido Lionel Messi, que infelizmente vai ser o vice-campeão da Copa do Mundo de 2022, pode anotar, se ele quiser. Tá? Vice-campeão, ele vai parar nas semifinais, porque ele vai, infelizmente, encontrar o Brasil nas semifinais, então não vai dar para ele ser campeão da Copa do Mundo, ele vai parar na semi, se ele chegar lá, ganhar da Holanda e jogar contra o Brasil. O que acontece com o cérebro desse cara, desse gênio do futebol, 6 vezes campeão, 6 vezes melhor jogador do mundo? A tomada de decisão do cérebro dele funciona de forma diferente. Ou seja, enquanto você tem uma forma de fazer essa tomada de decisão, ele faz de uma outra forma. O recrutamento dele é diferente e faz com que ele enxergue aquela situação como se estivesse em câmera lenta. Isso é muito interessante quando você quiser treinar o seu paciente em alguma habilidade específica, porque isso ele fez de forma treinável ao longo dos anos e ao longo da repetição. Agora, quer ver um outro negócio? Vamos falar do nosso menino Ney. O menino Ney, o melhor jogador do Brasil na atualidade. Todo mundo que assiste futebol sabe que o menino Ney faz o time da seleção brasileira ser um time diferenciado quando ele está em campo. Quando ele não está em campo, o time joga diferente. Não é que é um time bom, é um time comum. Um time com o Neymar é um time diferenciado. E qual é o grande diferencial do nosso menino Ney? Presta atenção que eu vou mostrar para vocês que estudaram a cabecinha dele, estudaram o cérebro dele também. Tá aqui, ó. Então, qual é a eficiência do sistema de controle motor do pé no cérebro do Neymar? Então, estudaram a área de controle motor dos movimentos do pé no cérebro do Neymar. Como é que eles fizeram isso? Então, eles fizeram aqui, ó. Eles pegaram 7 homens voluntários participando desse experimento, com idade entre 18 e 32 anos. A gente tinha na época, com 22 anos de idade, Neymar da Silva Santos Júnior, aqui ainda não tem, mas eu vou falar por minha parte, o hexacampeão do mundo, e 3 outros jogadores de futebol que jogavam a segunda divisão da Liga Espanhola, de idade de 19, 18 e 23 anos. 2 nadadores profissionais espanhóis de idade de 18 e 22 anos e um jogador amador de futebol. O que eles fizeram com esses atletas? E o Neymar estava junto com eles. Eles fizeram uma tarefa motora com os pés, e essa tarefa motora com os pés e com a bola era monitorada a partir de uma ressonância magnética funcional. O que é uma ressonância magnética funcional? A ressonância magnética funcional é uma forma de medir a sua atividade cerebral em tempo real. Então, eles colocam esses eletrodos medem quanto está a atividade cerebral naquele momento e faz uma imagem que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. É essa imagem aqui o resultado. Então, essa imagem de resultado, o que a gente tem? Aqui com a seta amarela, eu tenho uma área motora que é chamada de M1, e essa área motora é a área, aqui é o cérebro do Neymar, na figura A. Está escrito Neymar aqui embaixo. O Neymar ativa esses 2 pontinhos vermelhos dessa área motora para fazer essa tarefa. E aqui eu tenho os 3 outros jogadores de futebol da segunda divisão. Esses 3 outros jogadores de futebol acessam a mesma área de uma forma muito mais intensa e um deles, inclusive, acessa algumas áreas acessórias para conseguir fazer aquele mesmo gesto. Os nadadores ativam muito mais a área motora e um outro, inclusive, muito mais áreas acessórias também para conseguir fazer o mesmo gesto. E o jogador de futebol amador de 32 anos de idade, que pode ser você, lá na pelada, para fazer aquele mesmo gesto do Neymar, tem um gasto de ativação cerebral muito maior, um gasto energético cerebral muito maior. O que isso quer dizer na prática?
Isso quer dizer na prática que o nosso querido menino Ney, quando ele faz um gestual, quando ele faz um movimento dentro de campo, ele consegue ativar menos áreas motoras que a população em geral, outros jogadores de futebol, nadadores e um jogador amador. Para que serve isso na prática? Ele tem uma capacidade de improvisação de movimento e de execução de movimentos complexos muito mais fácil de acontecer. Porque imagina se o Neymar acessar mais, ele já faz o que ele faz acessando esses dois pontinhos vermelhos que vocês estão vendo aqui. Você imagina se ele acessar a mesma coisa que esse jogador amador? Ele deve voar. Ele deve fazer alguma coisa muito acima do normal. Entende? Então, para ele fazer um gestual parecido com outros jogadores, com outros atletas, ele ativa pequenos pontos cerebrais e isso para ele é mais do que suficiente para executar aquilo. Se ele começar a ativar mais e mais e mais áreas, o gesto motor dele, de controle motor do pé, é muito mais elaborado que qualquer outra pessoa. Como é que a gente pode chamar isso? A gente pode chamar isso, tanto que a gente viu no Messi, quanto a gente viu no Neymar, de inteligência motora. A inteligência motora faz com que ele tenham habilidades, e essas habilidades fazem com que eles movimentem milhões de dinheiro, porque tem um monte de gente que quer chegar lá na Copa do Mundo e assistir esses caras usando esses cérebros brilhantes, essas mentes brilhantes, a favor do nosso bom e velho futebol. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu achei muito legal, por isso que eu trouxe isso aqui para vocês. Então, de novo, vou pedir, compartilhe com aquela galera que não é da área, que não é fisioterapeuta, não é educador físico, que gosta de futebol, para eles entenderem que funciona diferente. E tudo isso funciona de forma diferente, simplesmente porque esses caras treinaram. A repetição molda o nosso cérebro, faz uma plasticidade cerebral. E essa plasticidade cerebral faz com que isso aconteça. No estudo do Neymar, por exemplo, eles falam que o Neymar jogava com bolas diferentes, de tamanhos diferentes, e o Messi fazia a mesma coisa, com bolas diferentes, de tamanhos diferentes, descalço, em pisos diferentes. Isso faz com que ele tenha maiores estratégias motoras para realizar as tarefas simples. Então, fica a dica para você, se você quiser treinar, treina dessa forma, qualquer gestão motor dentro do seu paciente, dentro do seu aluno, para ele conseguir melhorar. E manda esse vídeo para aquela pessoa que gosta de futebol, que não tem nada a ver com a área, que a gente precisa divulgar essa informação de qualidade. Manda para o seu amigo educador físico, seu amigo fisioterapeuta, seu amigo que gosta de futebol. Um beijo e até a próxima.